Boa noite a todos. Vamos dar início ao culto de hoje. Boa noite. Dia 23 de junho de 2024. Muito prazer estar com todos vocês. E a gente vai começar o culto de hoje com a leitura bíblica, Salmo 51, versos de 1 a 12. Vou ler em português, em seguida a senhora Tamai vai fazer a leitura em japonês. Sim. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Amém. Agora em japonês. Senhora Tamai, acho que tá microfone, precisa abrir. Agora sim. Bem. Senhora Tamai, a senhora pode fazer a leitura? Por favor. Certo. Travou? Ah, tá aberto agora. O microfone, senhora Tamai? Sim. Por favor, pode fazer leitura em japonês do Salmo 51, 1 a 12? Está ouvindo aí? Agora sim, estamos ouvindo. Pode ler. Obrigado. 神よ、恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の玉井さん、聞こえません。玉井さん、聞こえませんよ。玉井さん、聞こえません。あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ、私の心の奥に知恵を教えてください。ヒソップを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも黒くなりましょう。私に楽しみと喜びを聞かせてください。そうすればあなたがお砕きになった骨が
喜ぶことでしょう。床を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。Amém. Amém. Amém. Então, esse salmo, né, escrito por Davi, ele relata, né, um tempo que ele andou afastado de Deus, andou fazendo aquilo que era, como ele disse aqui, né, no versículo 3, né, 4, eu pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos, né, que ele era conhecido como, desde a sua adolescência, né, uma pessoa segundo o coração de Deus, foi escolhido para ser o rei, e Deus estava com ele durante muito tempo, protegeu de todos os ataques de Saul, e elevou ele a uma posição muito alta, né, a posição de rei de Israel. Só que houve um tempo sombrio na vida dele, onde ele se afastou de Deus, fez aquilo que ele teve vontade, sabendo que era pecado, né? E andou por esse caminho, né? Longe de Deus. E Deus usou o profeta Natã para repreender ele, né? Pelo pecado dele. E depois ele, né? Pela misericórdia, pela graça de Deus, ele chegou ao arrependimento e ele clama a Deus, né? Por compaixão de Deus. Ele começa para Deus ter compaixão dele, e ele fala, né, do que reconhece que ele era pecador, precisava de Deus, e pede no versículo 10, ele pede para Deus criar nele um coração puro, né, para purificar o coração dele, apagar as iniquidades, os pecados, né, e dar para ele um espírito inabalável, e clama para Deus não lançar ele fora da presença de Deus e nem para retirar dele o Espírito Santo. Olha que coisa, hein? Maravilhosa. O Espírito Santo já é citado muitas vezes no Antigo Testamento, né? E Davi, e ele pede isso para Deus, né? Apesar de todos os pecados, Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria, porque longe de Deus ele não tinha mais alegria, né, da salvação. Então ele pede para Deus perdoar, purificar e devolver, restituir para ele a alegria de salvação, né, e manter o Espírito Santo guiando a vida dele, né. Como Deus teve misericórdia de Davi, né, apesar de tantos pecados, nós também somos seres humanos, pecadores, sujeitos a pecados, então a gente precisa vigiar, orar e vigiar todos os dias, né, e reconhecer a Deus cada dia que nós precisamos da presença de Deus, precisamos que Ele coloque sobre nós, em nós, o Espírito Santo, né, para a gente ter essa alegria da salvação, a gente ter uma vida que agrada a Deus. Amém? Então vamos agora ter um momento de uma oração. O irmão Rick poderia orar por nós? E em seguida o senhor Takahama, em japonês. Peço por irmão Rick, por favor. Ok, vamos a orar. Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús para que abençoe, Señor, este culto, para que Deus, a través de los louvores, a través de los testimonios, a través de los pedidos de oración y sobre todo a través de tu palabra, vengas a glorificarte en nuestras vidas. Queremos que tú nos limpies, nos purifiques, nos laves con tu sangre, Señor. Ten piedad y ten misericordia en nuestras vidas, oh Dios, conforme a tus misericordias, lávame y fázanos más algo que a neve, Dios. Y Dios, ayúdanos, Señor, a poder aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amém. Amém. 愛する天の父なる神様、皆を心より賛美いたします。
次の1週間を通して、すべての必要を満たしてくださり、感謝いたします。また、いろいろの作業の安全をお守りくださり、ありがとうございました。まだまだ知恵の足りないのを感じます。どうか精霊を使わせてくださり、その足りない部分を補ってくださるようお願いいたします。聖書をますます読んで、あなたの愛を深く感じるよう導いてください。今週も生かされている喜びに満たされ、毎日充実した一日を送ることができますよう。いろいろの困難に見舞われている人々のために、ここよりお祈りに励むことを誓います。以上、尊きイエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アメン。Amém. Graças a Deus, né, por podermos orar, podemos falar com Deus na certeza de que Ele está ouvindo, né? Vamos juntos louvar a Deus agora, o hino antífona. Vamos orar, cantar juntos. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós os teus servos vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. Né? Que hino maravilhoso que a gente cantou, né? Que glorifica a Deus, nosso Deus o Pai, Deus o Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus o Espírito Santo, o Consolador que Jesus prometeu, e ele, quando cumprisse a sua missão aqui de salvação, a obra de salvação, ele voltaria para o Pai
mas Ele não nos deixaria sozinhos, enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que estaria com a gente para sempre. Então, esse Deus trino que nós adoramos, o Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, essa perfeita comunhão, a perfeita trindade, que nós cremos, louvamos, glorificamos o nosso Deus. Agora queremos orar juntos a oração que Jesus nos ensinou. Vamos orar juntos? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Vamos orar agora em japonês, com o irmão Takahama, por favor. 天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になることと地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えた。我らに罪を犯す者を我らが許すことく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなれ。 Amém. 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 Só um momentinho, deixa eu ver se a querida irmã Mariko-san, se ela conseguiu entrar. Será que ela está na sala? Ela estava ligando aqui no celular, não sei se está com alguma dificuldade, não conseguiu entrar, não está aqui na sala. Nós vamos ter mais uma leitura em japonês em seguida. Eu peço para a irmã Tamai, senhora Tamai, tá bom? Porque a senhora Mariko teve alguma dificuldade e não conseguiu entrar. A gente vai ler um trecho do Evangelho de João, capítulo 16, tá? Em seguida. Antes disso, vamos louvar mais um pouco a nosso Deus. Mais um hino, Desejos Espirituais. Cantor cristão, calma aí que não está aparecendo aí. É do Cantor Cristão 293. Um momentinho, por favor.
Deus, né? Que esse seja o desejo do nosso coração, de conhecer mais a Deus, de ter a presença de Deus nas nossas vidas, né? Pedindo cada dia, tendo um coração grato a Deus, agradecido por tamanho amor dado a nós, né? Pela graça, e clamando para Deus, Jesus, né? Venha habitar, venha fazer brilhar a tua luz em nós, né? E vamos então fazer a leitura bíblica de Evangelho de João, Evangelho segundo João 16, 4 a 11, em português. Vou pedir para o Elias. Elias, você pode ler para nós em português? Vou colocar aqui na tela, tá? E Posso sim. em seguida, como a senhora Marico não conseguiu entrar hoje, aí eu peço para a senhora Tamay, tá bom? Por gentileza. Vamos fazer então. Por favor, Elias. Tá ok. João 16, 4, 11. Mas estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês, a obra do Espírito Santo. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém. Japonês. はい。ヨハネ16章、4節から11節。しかし、私がこれらのことをあなた方に話したのは、その時が来れば、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。私が初めからこれらのことをあなた方に話さなかったのは、私があなた方と一緒にいたからです。しかし、今、私は私を使わした方のもとに行こうとしています。しかし、あなた方のうちには、一人としてどこに行くのですかと尋ねるものがありません。かえって私がこれらのことをあなた方に話したために、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。しかし、私は真実に言います。生きていくことは、あなた方にとって益なのです。これは、もし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかし、もし行けば、私が助け主をあなた方のところに使わします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。また、義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。Amém. Amém. Então, né, agora a gente vai ouvir a mensagem. Essas palavras foram ditas por Jesus, que a gente leu, né, aos seus discípulos, porque eles estavam tristes. Jesus tinha contado para eles que iria partir, né? Então, agora a gente vai ouvir a mensagem através do pastor Flávio Hirata. Vamos ter uma oração? Senhor nosso Pai, agradecemos por esse culto, esse privilégio de celebrar o Senhor. E agora, Senhor, queremos ouvir a Tua palavra através da vida do pastor Flávio, que o Senhor possa utilizar esse Teu servo e abençoar cada um de nós
com a tua santa palavra, Deus. Obrigado pela vida dele, que o Senhor dê cada vez mais saúde, força e sabedoria e o dom do Espírito Santo sobre a vida dele, para ele falar aquilo que vem de ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos aguardar só separar a sala e o pastor Flávio tem a palavra. Só um minutinho, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Não, deixa eu só fechar o microfone aqui. Acho que está fechado. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao culto da Conexão Nikkei de Piedade, né? Hoje nós gostaríamos de dar continuidade ao nosso estudo do discipulado, né? Com o assunto do Espírito Santo, né? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Está meio apertada a tela. Com o monitor só um minutinho. Deixa eu tentar compartilhar tudo aqui. Sigo. Então, uma pequena introdução, né, do Espírito Santo. Acho que eu já comentei isso antes, né? Mas o homem, né, quando criou sistemas de guerra, criou as leis de guerra, né? Tem uma lei internacional de guerra que fala que é crime de guerra você enviar um soldado para a batalha sem ele ter nenhuma condição de combate. Então você tem que dar dado, né, condições, tipo armas, né, no caso de uma batalha. Se você não tiver armas para dar para um soldado para ele poder combater, é um crime você enviar para a guerra, né? E se para o homem já é assim, né, para a justiça humana já é, quanto mais para a justiça de Deus, né? E Jesus, né, nos dá uma incumbência nesse mundo, que está lá em Mateus capítulo 24, onde ele fala: ide pelo mundo, né, pregai o evangelho, batizai em nome do Pai e do Espírito Santo, né, e fazei discípulos, né? Então, ele dá uma incumbência para cada nós que conhecemos o evangelho. Ele fala também, sede santos, né, porque eu sou santo. Então, há uma exigência, né, há uma exigência que Deus nos dá, né, para fazer. E essas coisas, né, são dados quase que impossíveis, né? Tudo isso que
Deus nos pede, né? Porque naturalmente, né, nós somos, né, pecadores, hostis a Deus, contrários a Deus, né? Todo mundo que nasce assim. E essa mudança, né, de coração, né, essa mudança nossa, essa mudança do próximo, esse entendimento, né, para com a vontade de Deus, a palavra de Deus, para ser compreendida da maneira correta, é quase um milagre disso acontecer. Então, a, para fazer isso, essas coisas, né, Deus nos deu o recurso. Ele não mandou a gente sozinho, né? Ele fala que eu estarei contigo até a consumação dos tempos. Ou seja, ele vai estar conosco, né? Mas de que forma, então, né, ele vai estar fazendo isso, né? Como a gente leu, né, no Evangelho de João, né, através do Espírito Santo, né? Ele fala: se eu não for, ser ruim para vocês, mas se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. Então, a maior promessa que ele nos dá para nós cristãos é o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo, né? Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, faz parte da divina Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E cada um deles tem uma função. A função do Pai, né, é ser Deus, que é sobre todas as coisas, né? Deus Criador, Deus, que reina sobre todas as coisas. A função do Filho, basicamente, é glorificar ao Pai. E a função do Espírito Santo é glorificar ao Filho, a Jesus. Cada um tem essas funções e elas são importantes e vitais, né? E não significa que o Pai é maior que o Filho é maior que o Espírito Santo, mas cada um deles exerce a sua função para realmente poder exercer essa trindade funcionar, né? Então, o Espírito Santo é Deus mesmo, né? Então, quais são as características do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele tem as características pessoais, né? Ele é uma pessoa, né? Então, Atos 8:29, né, narra que ele fala, né? Então, se a gente abrir lá em Atos 8:29, a gente vai ver que o Felipe, né, teve bem claro, né, essa orientação, né? Então, o Espírito disse a Felipe: aproxime-se da carruagem e acompanhe, né? Esse daqui acho que é um dos únicos trechos, né, que é narrado que o Espírito Santo fala diretamente, né? Mas ele tem essa característica de falar, então ele tem a característica do intelecto, né, que Deus tem e que Deus nos deu, ou seja, ele tem a parte racional, onde ele raciocina, onde ele memoriza, onde ele fala, né? Depois a gente vê aqui um pouco mais para frente, né, que ele decide, né? Atos 13:2. Então, Atos 13:2, né, é quando o Espírito Santo fala, né? Disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Então, aqui a gente vê bem claro, né, que o Espírito Santo toma essa decisão, ou seja, ele manifesta a sua vontade. Então, o Espírito de Santo tem vontade, né, que é também uma das características nossas. Nós temos o intelecto e temos a nossa vontade, né? Outra manifestação dele, né,
1 Coríntios 2:13, onde ele ensina. Então, 1 Coríntios 2:13. Delas também falamos, não com palavras, ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais, né? Então, o Espírito de Deus nos ensina mais coisas, né? Então, tem essa característica, né, de realmente a gente poder aprender com o Espírito Santo. Eu estava ouvindo um, um comentário, né, que fala que o maior cientista de todos os tempos, né, que foi Newton, ele é considerado o maior cientista, né, maior, um dos mais inteligentes, né, porque para que ele chegasse no desenvolvimento das leis de física que ele chegou, ele precisou desenvolver áreas da matemática que não tinha. Então, além da física, né, ele ensinou a parte de ele descobriu muitas coisas da matemática. E Newton, ele escreveu mais da palavra de Deus do que da ciência. Newton se preocupava muito mais nas pregações dele, nos devocionais dele, nas mensagens que ele fazia. Ele se dedicava muito mais tempo estudando a palavra de Deus do que física e matemática em si. Ou seja, a sabedoria dada pelo Espírito Santo, né, esse Espírito Santo ajudava ele nas coisas terrenas, né? Então, aqui a gente vê, né, que o Espírito Santo nos ensina, né, sobre a palavra. Então, a parte do intelecto, né? E por último, Efésios 4:30, onde demonstra um espírito que se entristece, né? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, né? Então a gente vê que ele tem sentimento, né? Ele tem, ele tem essa parte emocional. Então ele tem os três, né? As três características da formação humana. Ele tem a vontade, ele tem o sentimento, ele tem o raciocínio, o racional, o intelecto. Ele tem toda a capacidade, né, que Deus, também tem. E ele nos fez com essas três características dele, né, para que nós pudéssemos nos relacionar, né? Então, esse Espírito Santo, né, também é chamado o Consolador, aquele que ajuda, aquele que está para ajudar, né? E qual a função, né, do Espírito Santo, né? Então a gente pode ver bem claro, né, que no Velho Testamento o Espírito Santo ele agia de uma forma e agora no Novo Testamento ele vai agir de outra forma. Então, por exemplo, no Velho Testamento a gente vê em Gênesis 1:2, né, que o Espírito de Deus estava na formação do mundo. E quando Deus fala haja luz, houve luz, né, esse comando, né, era o Espírito Santo de Deus mesmo que realizava, né? Então, o Espírito Santo ele é responsável por materializar as obras de Deus aqui. Então, tudo que foi criado por Deus nesse mundo, né, foi criado pela palavra de Deus, mas executado, né, pelo Espírito Santo. No Gênesis 2:1, 2,
7, desculpa. Fala aqui, então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou ser vivente. Esse soprar, né, esse vento, né, é a mesma palavra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, né, ele dá, né, a vida nesse mundo. É ele que proporciona a vida nesse mundo. E é esse mesmo Espírito Santo, né, que a gente vê em Ezequiel 37, onde ele dá vida aos corpos, né? Ele forma os corpos, reforma os corpos e dá vida novamente, né? Então, esse mesmo Espírito Santo é aquele que vai ressuscitar a Jesus, né? Então, o Espírito Santo, ele tem essa função, né, de estar intervindo diretamente nesse mundo material. É a parte de Deus que tem essa capacidade, né, ou essa função de estar interagindo, né, no mundo natural. Outra característica do Velho Testamento, onde a gente pode ver o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, quando ele ministrava pessoas, ele ministrava de forma específica a uma pessoa só. Então, por exemplo, a gente vê aqui quando Moisés estava no deserto, né, e Deus lhe deu o comando para construir, né, o tabernáculo. É narrado que o Espírito Santo mesmo, né, foi responsável, né, por dar capacidade, né, dar destreza, habilidade e plena capacidade artística, né, para desenhar e executar os trabalhos em ouro, bronze, para talhar, lapidar e entalhar madeira para esse tipo de obra artesanal, né? Então, aqui a gente vê, né, o Espírito Santo agindo nessas pessoas aqui, né, para eles serem capazes de desempenhar um papel, capazes deles fazerem uma obra, no caso aqui, obras de arte, né? A gente pode ver a mesma coisa acontecendo aqui, né? Esse personagem bíblico, Otoniel, né? No qual ele recebeu o Espírito Santo para poder liderar Israel na guerra. Então aqui a gente vê novamente, né, o Espírito Santo, ele trabalhando de forma específica em cima de uma pessoa para cumprir uma determinada função, né? Também, da mesma forma, a gente pode ver, né, que em Juízes 14:6, né, quando fala assim, o Espírito do Senhor apossou de Sansão e, sem nadas nas mãos, rasgou o leão, como se fosse um cabrito, né? Então, Sansão, ele tinha poderes especiais, capacidades especiais para poder executar determinada função. Então, assim que trabalhava o Espírito Santo. Ele agia, né, em uma pessoa somente. E agia para fazer um determinado objetivo daquela pessoa. E assim, muitos outros personagens bíblicos, né, que a gente pode notar isso, né, onde o Espírito de Deus, né, faz dessa mesma forma aqui também em 1 Samuel 10:10, né, o Espírito de Deus, né, apossou-se de Saul para que ele pudesse
profetizar, né? Então, Saul, né, que não era conhecido como parte dos profetas, né, estava profetizando. Então, existem várias capacidades, né, várias funções específicas no Velho Testamento, onde o Espírito Santo de Deus foi o autor. Então, sempre o Espírito Santo aparece agindo dessa forma, né? Então, isso, né, era a função no Velho Testamento. No Novo Testamento, né, as coisas mudam para o Espírito Santo, como ele vai trabalhar. Mas uma coisa que a gente pode ver bem claro, né, é que Jesus, né, espera só um pouquinho aqui. Isso, Mateus 3, né, onde é o início do ministério, né, de Jesus. Então, Jesus, né, veio até a João Batista, né, e pede para ser batizado, né, por João, né. João, sabendo quem ele era, né, fala que ele não era digno de batizar, né, a ele, mas ele que precisava ser batizado por Jesus, né. E daí Jesus fala, né, que convém que assim façamos, né, para cumprir a justiça, né. Ou seja, o que se está falando é correto, mas nós precisamos obedecer aquilo que Deus tinha mandado, né? Eu preciso ser identificado como um pecador, né? E quando ele foi batizado, né, o Espírito de Deus desceu, né, sobre ele. Então, a partir daqui, né, que Jesus vai começar o ministério. A partir desse momento, onde ele recebe o Espírito Santo, é que ele vai ser capaz de executar aquilo que é necessário fazer, né? Então, a gente vê que esse Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, ele, há muitos, desde a criação, desde o princípio, ele trabalha, né, agindo aqui nesse mundo, né? E nem mesmo Jesus, né, ousou começar o ministério sem a ajuda do Espírito Santo, sem a capacitação do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo. Quanto mais nós, né? Então, para que o Espírito Santo no Novo Testamento, né? Então, o trecho que a gente leu hoje, né? Só um minutinho. Só um minutinho, por favor. Então, a partir do João capítulo 14, né, Jesus começa a falar que ele vai para o Pai, que ele vai embora, né? Mas, né, que ele iria pedir ao Pai e ele lhes dará um outro conselheiro para estar com vocês para sempre, né? O Espírito da Verdade, né? O mundo não pode conhecê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem
pois ele vive em vocês e estará em vocês, né? Então, essa é uma grande promessa que Jesus dá. Então, Jesus, ele foi ao céu realmente para que o Espírito Santo pudesse ser dado não mais a apenas uma pessoa, mas aqui fala para estar com vocês, ou seja, não é uma pessoa mais, é com todos aqueles, né, que me conhecem, né? Vocês o conhecem, né? E ele vai fazer habitação em vocês. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que aquele mesmo Espírito Santo que deu a forma a esse mundo, que formou esse mundo, né, que deu vida ao homem, que capacitou tantos e tantos personagens bíblicos, que antes era exclusivo a apenas alguns, né, agora estaria disponível a todos aqueles que conhecem Jesus, a todos aqueles que têm relacionamento com Jesus, né? Então, quando a gente estudou a fé, né, é, a gente viu que a fé, ela parte de uma informação, depois tem a nossa atitude em relação a essa informação, e aí starta um relacionamento. E quem vai ser o maior responsável, né, por esse relacionamento, por estar principalmente intervindo em nossas vidas? Quem que é? É o Espírito Santo. Então, em vez de Jesus permanecer na Terra, ele ia ser um só, né? Ia poder estar em apenas um lugar só, né? E ia estar externo a cada um de nós. Jesus, né, enviou o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, para estar a todo momento com cada um de nós, ou seja, não há limite físico para ele, e ele não vai estar mais externo, mas ele vai estar interno. Ou seja, ele não vai trabalhar mais fora, mas dentro da gente, né? Então, promessa, né, que os profetas nos deram, né, que eu vos darei um novo coração, é porque esse Espírito Santo mesmo vai mudar os nossos corações. É ele que é dado para mudar, para nos fazer como Cristo, né? Ele estará dentro de nós, ele viverá em nós e ele, né, vai estar para sempre e ele nunca vai nos deixar. Então, que grande, né, promessa que nós temos, né, desse Espírito Santo, né? E esse Espírito Santo, então, né, é nos dado, né, com qual função, então, nesse mundo, né? Qual que é a função do Espírito Santo nesse mundo, né? Então, o Espírito Santo, né, em nosso mundo, ele nos possibilita o quê? De poder, né, ser testemunhas, né, para Cristo, né? É Atos 1, capítulo 8, que fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos testemunhar de Cristo. Nós não conseguimos, né, aqueles que provam para esse mundo
que dão realmente provas concretas nesse mundo que Deus, Jesus Cristo veio, né, para salvar. Né. Outra função dele, para nós, né, Romanos 8:14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, ele nos guia e nos dirige. Né. Ele nos realmente ensina o caminho que nós devemos seguir. Né. Ele nos dá a direção que nós temos que seguir. Né. Outra função, né, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Né. Então, Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a gente vê o Espírito de Deus intercedendo por nós, orando por nós. Né. Quando realmente nós não oramos, o Espírito Santo intercede por nós, nos ajuda. Né. E ele intercede, né, por nós, né, de acordo com a vontade de Deus. Né. E por que que ele faz isso? Né? Para realmente nos moldar, né, para que nós possamos ser, né, conformes à imagem do seu Filho. Então, uma das coisas que a gente tem que ter muita clareza, né, é que o Espírito Santo, uma das funções dele em trabalhar dentro do nosso coração é transformar o nosso jeito de pensar, transformar o nosso jeito de sentir, transformar as nossas vontades como a de Cristo. Ou seja, ele nos molda, né, cada vez mais parecidos com Cristo. Né? Pastor Yoshimoto, né, sempre falava, né, que cristão significa cristinhos, né, ou aqueles que são parecidos com Jesus, aqueles que seguem a Jesus. Porque, na verdade, cada um de nós, cristãos, estamos sendo trabalhados dentro do nosso coração, internamente, para ser igual a Cristo. Né? Então, esse Espírito, ele habita em nós. Né? 1 Coríntios 3:16. Né? E 1 Coríntios 12:4. Né? Então, o que que fala? Né? Que o Espírito, né, nos dá dons ou capacidades espirituais, né, que vai nos fazer diferentes, que vai nos dar diferentes formas de atuação dentro, né, do ministério, dentro do trabalho de Deus. Né. Então, Paulo narra alguns, né, então ele fala que da fé, né, outra é palavra de sabedoria, outra de conhecimento, né, outro para operar milagres, outros para profetizar, outros para discernir a partir do Espírito, né? E também falar em línguas e interpretar línguas, né? Então, todas essas maravilhas, né, que são dons do Espírito, são feitos pelo mesmo Espírito, que distribui individualmente conforme ele quer, né? Para que assim, né, o corpo possa ter uma unidade onde cada membro vai fazer uma função. Né? Por isso que o Paulo compara a igreja, né, como um corpo de Cristo, como um corpo orgânico. Né? Cada célula criada é uma coisa impressionante, e cada célula criada nova
quando ela cai na corrente sanguínea, ela sabe exatamente para onde ela vai e o que ela vai fazer, né? Da mesma forma, cada um de nós temos, né, as diferentes funções e objetivos. E cada célula tem a sua importância igual. Ninguém é melhor ou pior que o outro. Cada um tem uma função especial, senão não faria parte do nosso corpo, né? É, só um momento. E esse Espírito Santo, né, ele também tem os pontos de relacionamento com ele, né? Então, primeiro, para tê-lo, né, para a gente ser revestido do Espírito Santo, né, é necessário, né, pedir, né? Lucas 11, 3. Desculpa. Nessa mini parábola que Jesus conta, né, ele termina assim, né? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, é um motivo de oração, da gente pedir para a gente ser revestido do Espírito Santo, né? Então, precisamos pedir ao Pai em oração, né? Efésios 4:3, 4:30, nos ensina que o Espírito Santo, né, ele pode se interceder conosco, né? Fala que não entristeçam, né, o Espírito Santo de Deus, né, para que qual vocês são selados para o dia da redenção. Então, a gente entristece ele quando a gente não obedece aquilo que ele fala. Então, essa é a forma que nós devemos evitar, né, de nos relacionar. Se Deus nos fala e nós não obedecemos, né? Efésios 5:18, né, vai Dá falar com a licença, gente. Oi, desculpa, pastor Flávio. O pastor Daniel pediu para colocar ele na sala de japonês, que ele está com um outro pastor. Você poderia? Eu não, acho que não sei fazer. desculpa. Oh, desculpa que eu tô pregando aqui, não consegui, não vi o chat aqui. Desculpa. Desculpa atrapalhar, eu que tô atrapalhando. Ô, Daniel, que bom ter você aqui. Só um minutinho. Então, Efésios 5:18, né? Fala, né? Não embriague-se com o vinho, o que leva à libertinagem, mas deixe-se encher, né, pelo Espírito Santo, né? Então, esse enchimento do Espírito Santo, né, alguns comentários falam desse encher, né, ser guiado, ser realmente potencializado, né? Esse verbo é o mesmo verbo usado quando o vento enche a vela, né? Então, para o barco poder andar, ele precisa do Espírito Santo, né? Ele precisa do vento, né? O barco a vela. E nós cristãos, para nós caminharmos dentro da vida cristã,
nós precisamos do poder do Espírito Santo, né? Então, isso que significa esse encher do Espírito Santo, né? 1 Tessalonicenses 5:19, né? Fala para a gente não atrapalhar, né? Então, 1 Tessalonicenses 5:19 fala que não apaguem o Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo também, né, é manifestado como uma flama de fogo, né? E eu estava explicando para o meu filho hoje, né, que a flama, né, de fogo, né, do fogo normal, apesar de ser algo muito poderoso, né, que ele tem uma temperatura muito alta, é uma é um estado muito sensível, né, que qualquer coisa, né, consegue apagar uma flama. Se a gente tirar o oxigênio, né, a flama apaga. Se a gente abaixar a temperatura do ambiente com a água, por exemplo, a flama apaga, né? Então, nós, né, com as nossas atitudes, né, podemos realmente atrapalhar, né, a ação do Espírito Santo, né? É, nós podemos, às vezes nem sabendo, né, a gente estamos atrapalhando o trabalho do Espírito Santo. Então, aqui Paulo, né, usa esse apagar, né, esse extinguir, né, o Espírito nesse aspecto, né, a gente de não é, atra- que qualquer coisa que a gente possa fazer, ele pode estar realmente é, interferindo no trabalho, né? Outra manifestação do Espírito Santo, né, que a gente viu lá em Mateus, foi uma pomba. E a pomba, né, é um animal muito sensível, né? Qualquer coisa que você faça, qualquer movimento brusco, ela simplesmente vai embora, né? Então, a gente vê que o Espírito Santo, ele é muito sensível, né? Então, uma das formas que a gente apaga, né, o Espírito Santo é quando nós temos pecado. É, e por fim, né, o Espírito Santo, né, ele nos faz, né, igual a Jesus, né? Ele nos molda por dentro, né, a ponto da gente ser diferente, né? A gente mostrar evidências diferentes, né? Que são chamados fruto do Espírito. Então fala que o fruto do Espírito é o amor, né? Amor ágape, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Então, todas essas coisas, né, são esses frutos do Espírito Santo, né? E aqui, uma coisa que a gente pode notar aqui, né, que amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, é tudo relativo ao nosso próximo, né? É tudo relativo aos que estão, ao nosso redor. Então, a gente tem que manifestar amor ao próximo, dar alegria ao próximo, paz, ter paciência com o erro do próximo, amar ao próximo, né? Ter bondade, né, para com o próximo, ser fiel ao próximo, ser manso ao próximo, né? Então, todas essas coisas são em relação àqueles que estão próximos a cada um de nós, né? E somente dentro, né, em relação a nós mesmos, está o domínio próprio. Nós temos que saber, né, controlar a nossa raiva, controlar a nossa ira, controlar os nossos desejos, realmente ser, né, uma pessoa que o Espírito mesmo controla, né? Então, finalizando, né, ser cristão, né, diferente de todas as outras religiões onde nós devemos fazer, né, por merecer, nós devemos estar executando, né, estar melhorando internamente, estar buscando perfeição, estar fazendo sacrifício, fazendo oferta.
para daí nós chegarmos a um nível superior, né? Todas as outras religiões, eles exigem isso, né? Sozinho. Ou seja, como no primeiro exemplo, eles te mandam a guerra, mas não dá a forma de você poder combater. Eles não dão o mínimo necessário para combater. Mas a fé cristã, ela é diferente, porque ela exige, sim, né, que nós tenhamos uma mudança, sejamos transformados. Mas ela dá condições. Ela dá aquilo que é mais poderoso nesse mundo, que é o Espírito Santo. Aquele que teve o poder de ressuscitar Jesus dos mortos. Aquele que tem o poder de dar vida a cada um de nós, né? Então, nós temos uma das maiores fontes de poder, maiores fontes de capacidade que existe na Terra para o quê? Para nos fazer grandes? Não, para glorificar a Deus. Então, vamos então, né, usar desse grande instrumento, aprender a usar, né, dessa grande benefício, desse grande privilégio que é nos dado, que é esse relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Então, isso que eu queria deixar para cada um de vocês, né? Pedir então para a gente finalizar. Rick, você poderia orar então para a gente finalizar a mensagem, por favor? Vamos a orar entonces. Pai Celestial, queremos y te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo nos faça entender, comprender, nos lleva al arrepentimiento, Señor, a entender tu justicia, a estar sensible, Señor, también a cada cosa que nos possa falar, decir y en nuestro agir. Que esa palabra pueda estar impregnada en las paredes de nuestro corazón para nunca más esquecer. Y que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a que esa palabra pueda agir en el momento certo, a guiar en el momento certo, a darnos sabiduría en cada circunstancia de nuestra vida. Obrigado por la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Sim. Agora, passar então para o Alex. Ok, muito obrigado, Pastor Flávio, pela palavra. Muito importante, né, que nós aprendemos hoje. Não estamos sós. Deus está trabalhando. Esperar o pessoal voltar aqui do japonês. Estão retornando. Muito bom. Chegaram todos. Né? Muito importante a gente aprender que Deus trabalha sempre, né? Desde toda a eternidade, quando Ele criou, Ele nunca abandonou suas criaturas, né? E através do seu plano eterno, Ele não quer apenas criatura, quer filhos que também o amem e sejam guiados por Ele, né? Então Jesus fez o que tinha que fazer aqui, sofreu em nosso lugar como substituto, voltou ao céu e enviou a sua promessa, enviou o Espírito Santo. Não é pouca coisa, né? Que todos os dias a gente se lembre que não estamos sozinhos, não estamos desamparados, né? Temos toda a ajuda necessária através do Espírito Santo de Deus para a gente ter uma vida maravilhosa, né? Como o Rick disse. Vamos então agora louvar em japonês, tá bom? O hino que fala que Jesus está vivo, né? Ele morreu na cruz, porém está vivo à direita do Pai, de onde intercede por nós, é o nosso advogado junto ao Pai e enviou o Espírito Santo para nós. Vamos louvar em japonês.
Amém. Nosso Senhor Jesus está vivo e o Espírito Santo está aqui entre nós. Espero que em nós, né? E agora podemos ter momento de pedidos de oração, né? Temos que fazer os pedidos a Deus, né? Ou gratidão, para que possamos orar uns pelos outros agora e também durante a semana, né? Pelos pedidos, tá bom? Quem pode começar? Pedido de oração? Eu, Ricky, Oi, Rick, pode falar. podes, a ver, Nayara vai falar um pouquinho. Vai, Nayara. Pedir oração para Harumi, né? Que sofreu acidente. Foi à tarde. E aí eu tava pedindo informação para as colegas lá do hospital. E daí me passaram que ela tá estável, tá conversando, tá consciente. Tem escoriações, né? Na cabeça, no rosto. Machucou o nariz um pouco. Tava sangrando, né? Acho que da pancada também. E tava com dor na lombar também. E fez exame, aquela tomografia, né? Fez a tomografia, fez os exames que precisava. Tá esperando a avaliação, né? Do neuro, da ortopedia, para ver se vai, né? Se for internada, e vai lá pro modelo. Se não, talvez vai de alta, mas não dá para saber ainda, né? Tem que esperar a avaliação dos médicos. Deixa eu ver. Mas aí, bom, vamos orar, né? Para que não seja nada grave realmente, né? Aparentemente não é nada assim tão grave, né? Mas que Deus possa colocar a mão, né? E tá cuidando e isso, né? E, Nayara, a gente viu no grupo as fotos do carro, né? Foi bem assustador, né? Ela estava sozinha no acidente ou o marido não estava Ela junto? estaba primero con Abner, trocaron de carro, y Abner y Ronaldo estaban en un carro de atrás. Só que travou o volante do carro. O carro travou, o volante travou e tinha uma moto, né? Na frente. E ela, como não quis atropelar o cara da moto, ela segurou o volante, não, o volante e bateu, né? E foi no encostamento e capotou.
Aí o Abner e Ronaldo estão atrás. Aí chamaram a ambulância. O carro da nada travou o volante. Poxa. Ai, ai, que bom, né? Que ela está, assim, são notícias, né, bom, que ela está consciente, né? Está, então vamos orar para que realmente Não ela seja fique bem, né? E Deus esteja com ela lá e essa noite e todo mundo vamos orar juntos por ela. Tem mais algum pedido? Acho Algum? que a gente precisa sempre colocar a Érica Camonzec na lista, Sim. que está passando por momentos bastante difíceis, muito delicados, que Deus possa estar amparando a ela e que ela seja fortalecida. Ah, sim. Vamos orar por ela, pela Érica. E ela também comentou que o filho parece que vai trabalhar com ela no sítio, plantando, está junto lá, né? Que parece que ele ia plantar morango. Então vamos orar por ele também, né? O, o nome dele é Gustavo, né? Gustavo. Gustavo. Vamos orar por toda a família Camonzec, a Érica e o Gustavo. Mais alguém? outro pedido para minha família, desculpa. Pode Esqueci de falar, falar. Nayara. Por favor. Quero pedir para minha família que mora em Mato Grosso. Estão passando algumas dificuldades de relacionamento assim entre pai, mãe, filhas, né? O cunhado. Está meio conturbado todo o relacionamento, né, da familiar, né? Está muito conturbado. E, bom, pedir para que Deus, né, possa estar dando uma solução, dando uma providência, né? Para que tudo fique bem, né? Tudo se ajeite, tudo fique bem, para que a família consiga resolver, né? Essas situações relacionais, né? Entre famílias. Obrigada. Ok, Nayara. Vamos orar pela sua família do Mato Grosso, né? Que Deus possa dar sabedoria para cada um e trazer a paz, né? Sim, é porque o cunhado, o trapaceiro do cunhado que nos trapaceou a nós, agora está trapaceando a família em Mato Grosso e já pegou muito dinheiro do pai dela, né? Então, tá uma bagunça aí, né? Ele tá problemas. Orem por isso. Ok. Vamos orar. Mais algum pedido? Mais algum motivo para oração? A pastora Ruth está conseguindo anotar, né? Nossa. Ah, ok. Eu queria agradecer. Essa semana foi aniversário do meu pai e hoje teve a família estava reunida lá e ele está bem, né? Tava com gripe, mas a gente orou por ele semana passada, que ele estava gripado, ele sarou, estava feliz, então com os irmãos lá e sobrinhos, né? Então tava todo mundo lá reunido e junto com meu pai que o Senhor está abençoando, está cuidando da saúde dele, né? Então a gente agradece por isso. Eu queria pedir pela estada do pastor Rubem Wesso, lá de Buenos Aires, né? Ele vai estar com a gente essa semana, a gente vai visitar. Eu acho que a gente vai para Piedade, na quarta-feira de manhã. Eu preciso combinar com a Mãe Santa, está tudo certo. Mas a gente quer estar... manhã? Quarta de manhã, pode ser? Sim. É Qual é como o que chama, sobrenome, Daniel? Hueso? Pastor Rubem Wesso. Eu sou Hueso É. também. É, Eu sou Hueso, Okinawa, né? Okinawa. Okinawa desu. É.
うちなんちゅうです。そうそうそう、うちなんちゅうです。私の名字は島袋ウエス。ああ、沖縄そうですか。ああ、じゃあ、親戚になりますね。そうそうそうそう。かもしれないね。親戚かもしれない。ウェズは全部同じうん元から出てますから。そうそうそう。Toda família. Bom, o pastor Wilson prega no nosso culto em japonês também. Bom, a pastora Ruth, né? Prega. Então, e o pastor Rubem está voltando de uma viagem de 70 dias pela Ásia. Então, ele foi para o Japão, foi para a China, Hong Kong, Taiwan, Coreia. No, coreano, Coreia, não? Hong Kong, Sim. Okinawa. Então, ele levou, estava numa equipe de 15 pessoas e agora, antes de voltar para Buenos Aires, deu uma passadinha aqui. E hoje ele pregou na Igreja da Saúde. Sábado que vem a gente vai ter um evento missionário também lá na ISP, em São Paulo. 聖書のイエス・キリスト様の一つの祈りの課題として、どこ行っても本当に働き者が少ない、足りないということでございますので、主にそれを願いなさいと言ってますから、これを一つ課題として祈ってもらいたいと思います。中国、にほとんどそういう働き者がいないので、大勢の働き者がこのラティンアメリカから送られていけますように、そういうリバイバルがラティンアメリカの教会で起こって大勢の宣教師が、または伝道する人たちが教会から出て派遣されて、そして中国みたいなところへ、かなり多い人口の住んでいるところへ行くことができるように願います。働き者が送られますように。よろしくお願いします。¿Puedes hablar en español? Bueno, el pedido del Señor dice claramente, la mies está lista, mas los obreros son pocos. O espírito está pronto, mas a seara está pronta, mas são poucos os trabalhadores. Pidan al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Y este es un pedido del Señor. Y al estar misionando en esa zona de Asia, especialmente en China, nos damos cuenta que hace falta obreros. Ao fazer esse roteiro lá na China, a gente percebeu como faltam obreiros. Y Latinoamérica está en condiciones de enviar obreros. A América Latina pode enviar esses obreiros. Así que pido al Señor de las mies que levante un avivamiento en las iglesias de Latinoamérica para que muchos misioneros y obreros puedan salir a evangelizar a naciones como China. Amém. Vamos colocar também esse pedido, né, do pastor Rubem, isso pedindo para que Deus prepare. Hã? Não é isso. Uesu de eso. Nihongo de wa uesu. Como que fala? U-E-S-U. Fala em japonês ueso. Né? Ueso. Em espanhol, ueso. Ueso, né? Pode ser? Pode. Ueso. Desculpe a nossa ignorância, pastor. Então, mas ele pediu, né, para que a gente ore, para que Deus prepare e envie mais obreiros, né, para a região da Ásia, que Deus possa atender esse pedido, né, também. Amém. Mais algum? Não sei se vocês falam do aniversário dos outros, mas hoje é aniversário da Rosa, a Segal. Ah, é? Acho que é por isso que ela não pôde estar aqui. Como ela ficou com o almoço com ele, então acho que agora na janta foi com os filhos. Ah, sim. Com os netos, então por isso que não está aqui com a gente hoje. Vamos orar por ela, né? Pela vida dela, que ela é uma bênção para
igreja lá da saúde, né? Que ela é, né, pastor? Igreja da Saúde. E ela também está sempre com a gente aqui. Raras vezes que ela não está com a gente. Ela até pediu agora para a gente gravar e mandar para ela que ela vai ver depois, né, esse vídeo. Né? Vamos orar por ela também aqui, que ela vai assistir depois, né? Que Deus abençoe grandemente e use a vida dela também. Obrigado por lembrar, pastor Daniel. Acho que até gostaria de aproveitar. Acho que ela é um grande exemplo de uma pessoa que, por tantos anos, tem ouvido a palavra de Deus e a sede, o temor, respeito, desejo que ela tem de realmente estar buscando a Deus. Realmente um exemplo incrível, sabe? Porque ela até poderia dizer, nossa, isso eu tiro de letra, já ouvi demais, já que ouvi 500 vezes. Ela não tem essa atitude, né? Parece que ela tem aquela sede, humildade de querer aprender. Realmente, ela chegou onde chegou, porque ela é uma pessoa hipercapacitada, sabe? Ela estar com a gente é um grande privilégio e honra. Na verdade, quem somos nós para tê-la todo domingo, gente? Sabe? E a capacidade dessa mulher é coisa incrível, mas ela é humilde, sempre querendo aprender, sabe? Ela é um exemplo, gente, que a gente precisa aprender como exemplo espiritual, vida profissional, como pessoa, uma pessoa super educada, sabe? A gente tem muito a aprender com ela e a gente tem um privilégio tremendo, gente, de tê-la conosco. É uma joia, sabe, que nós nem merecemos tê-la, mas ela, né, nos dá esse privilégio. É verdade. Vamos ser gratos a Deus pela vida dela e por a gente poder ter esse privilégio, né? Ela estava estudando comigo no seminário também sobre aconselhamento. Ela fala que ela tem uma missão entre as pessoas da terceira idade na igreja, do grupo de japonês, principalmente, onde ela tem essa missão, né, de compartilhar a Jesus, compartilhar o evangelho, e estar pronta para ajudar as pessoas, para aconselhar, e ela tem essa vida em missão, né? Tá sempre servindo as pessoas. Então, é realmente maravilhoso. E às Ok? vezes, gente, ela tem compromisso de manhã, à tarde ela vai para missões em algum outro lugar e à noite está com a gente. Olha só, gente. Ela podia estar, já estou com a idade, cansada, né? Mas está lá com a gente, todo domingo. É incrível. Isso mesmo. Mais algum, meus irmãos? Mais alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente vai pedir para a pastora Ruth compartilhar com a gente os pedidos. Vamos orar. Bom, agora eu vou pedir ajuda do meu irmão Tadashi. Pode ser, Tadashi? Você nos dirigir em oração. Eu vou pedir. Tá ouvindo bem, Tadashi? Se puder desbloquear o microfone, por favor. E já posso antecipar, pedir para o pastor Pode. Daniel e o pastor o Ezo fazer a benção apostólica, português e japonês, por favor? Por favor, privilégio. Pastor. Ok? Deixa eu um pouquinho. Oi. Deixa eu aumentar aqui, Tadashi. Tá conseguindo enxergar, Tadashi? Bem? Mais ou menos, estou ruim. É,
Ó, não vai ser assim, pessoal. Eu vou pedir para você orar pela irmã Harumi, né? Que ela sofreu um acidente, que ela fique bem. Pela Érica e a família da Érica, tá bom? E o terceiro só pela família da Nayara, né? Que está enfrentando dificuldades lá no relacionamento familiar, lá no Mato Grosso. Pode ser? Esses três, irmão? A Tá bem. Harumi, a família da Érica e a família da Nayara. E os demais eu vou orar em seguida, até e passar pedido final para a bênção apostólica. Pastor Daniel e pastor Ueso. Pode orar, irmão, por favor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse domingo. Obrigado pelo aprendizado de hoje, a sua palavra. E nós possamos ser dominados pelo Espírito Santo. Possamos estar sempre atentos aos seus mandos, aos seus cuidados, sentindo o cuidado que Ele tem conosco. Nosso andar, nosso caminhar, nosso pensar. Possamos estar sempre atentos a isso. Pedimos também pelo Harumi, que sofreu um acidente de carro. Ela está hospitalizada, mas parece que não tem grande gravidade. Mas que o Senhor esteja com ela, com os seus familiares, que tudo possa correr conforme a tua vontade, conforme a tua ajuda, Senhor. Também peço pela família da Érica, onde ela administra e cuida das plantações de flores. E o Senhor esteja cuidando, dando força, coragem, que ela possa vencer todos os obstáculos, as dificuldades que ela está tendo. E também abençoa o Gustavo, filho dela, que está com intenção de trabalhar junto com ela, plantando, cultivando morango. Que o Senhor possa dar sabedoria a ele, que ele possa vencer essa etapa e possa também abraçar e gostar desse trabalho, Senhor. Dá forças a ele, força da Érica, a filha, a neta, que no seu coração eles possam crescer e mostrar quanto o Senhor é grande, quanto o Senhor pode, Senhor. Também abençoa a Nayara, os familiares dela no Mato Grosso, que estão sofrendo com várias desavenças familiares, mas que o Senhor possa intervir, mostrar o seu poder, a tua sabedoria, a tua glória. Que eles possam sentir a sua companhia, o seu dominar, e possam entregar tudo a ti, Pai. Conhecer a ti, verdadeiramente. E sentir a tranquilidade e a força que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por esse momento. A que hora agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Pai, agradecemos pela vida do meu pai, o Alessi, que o Senhor tem cuidado dele até aqui, e ele está bem, está com saúde, 79 anos, e o Senhor está abençoando, suprindo cada necessidade. Agradecemos, Senhor, pela vida dele. Senhor, agradecemos também pela a vida do pastor Ruben, que está aqui com a gente hoje. Obrigado pela vida dele, pelo ministério, que é um servo teu, e está a teu serviço. Então, abençoa, dá saúde, dá cada vez mais sabedoria para ele. E pedimos também, Pai, que o coração dele pede por mais obreiros, mais missionários, servos teus que sejam levados para todas as nações, principalmente aquelas onde tem poucos obreiros ali, falando de Jesus, falando do Evangelho. Oh Deus, pessoas estão sem essa grande oportunidade que nós temos aqui de ouvir a tua santa palavra, de ouvir que o Senhor tem nos derramado o Espírito Santo sobre nós. O Senhor tem já nos abençoado com todas as bênçãos que nós precisamos, Deus. E muitos não conhecem, nem ouviram falar ainda
do teu grande amor. Então, abençoa, Pai, e prepara mais obreiros, mais servos que estejam disponíveis e possam ser capacitados pelo Senhor para servir ali em cada nação onde o Senhor ainda não é conhecido. Pai, pedimos também pela senhora vida e pela saúde da senhora Rosa Azegawa, que está completando hoje mais um ano de vida, e o Senhor tenha abençoado tanto, Deus, com um coração humilde, um coração cheio da tua presença, um coração guiado pelo teu Espírito Santo, onde a gente vê ali os frutos do Espírito na vida dela. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter salvo, ter resgatado essa vida e estar utilizando para a tua glória. Então, pedimos mais e mais saúde, mais sabedoria, e que ela continue a te honrar e glorificar o teu nome em todo lugar onde ela estiver. Obrigado por ela estar tendo com a gente já há algum tempo, estar participando com a gente, e que a gente também aprenda através da vida dela. Senhor, por último, agradeço, Senhor, por essa semana que o pastor Ueso vai visitar aqui algumas pessoas em Piedade, que em tudo o Senhor esteja com ele, com o pastor Daniel e com cada irmão que está aqui hoje. Que o Senhor abençoe cada dia e a gente viva feliz, viva cheio de gratidão e com o coração sedento para aprender mais de Ti todos os dias. Nos conduz na Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Shuyo, awarende kudasai. Señor, ten piedad. お父様、我らの願いを聞いてください。Dios Padre, escucha nuestras oraciones. 我らの悩みが今、お父様ちゃんと分かってくださってます。Tú conoces, Señor, nuestras cargas y nuestro padecer. 私たちはイエス・キリスト様のお名前を信じて祈りを捧げます。Y oramos nosotros, creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 主よ、あなたの癒しと、あなたの導きが一人一人の上にありますようにお願いいたします。Que tu gracia, tu guía, esté sobre cada uno y podamos estar contigo. 父の平安、la paz de Dios. 御子イエス・キリスト様の恵み、愛。El amor, la misericordia del Hijo. ご聖霊様の交わり、力、導き、la guía, la fuerza, la comunión del Espíritu Santo. 教会一同と共にありますように、sea con cada uno de tus hijos y con toda tu iglesia. 主イエス・キリスト様のお名前によって、en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amém. Pastor Daniel, poderia... o pastor Coesu já fez, né, em português e espanhol. A gente entendeu. Obrigado pela tradução para a gente, né? Muito obrigado pela presença de cada um aqui essa noite, né? Ficamos muito felizes aí com todos vocês. Que tenham uma ótima semana, né? Com a graça de Deus. Então, eu queria perguntar para pastor Daniel. Terça, não, quarta-feira, né? Sim, pode ser 9 Tem horas. aqui na Piedade? É. Mais ou menos que hora dá para saber? Pode ser 9 horas, 9h30. 9 horas? Sim. Aí a gente consegue juntar as pessoas, pode chamar Arizona Sam, a
相園さん、いつこさん。有田さんに、いつこさんね。はい。Sim. Eu posso passar para pegar Itsuko-san no caminho. Ah, tá. Aí, Entendi. Arizawa-san pode ir direto na sua casa? 有田さん、dá para vir com o Ah, carro, tá bom. né? Ok. Depois a senhora me passa seu endereço de novo. Eu não sei se eu tenho. Ai, endereço minha? É, Rua? pode ser. Não, depois manda no WhatsApp. Ah, manda. Tá bom, Obrigado. vou mandar. Ai, Ok. Boa Um bom noite. descanso a todos, uma boa noite, boa semana. boa noite. Tchau, Boa noite a tchau. todos. Boa semana. Buenas noches. Amém. Obrigado, Pastor Flávio, pela palavra. Amém. 先生、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。豊かな祝福がありますように。ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。水曜日。